foi a ideia? Eu conto pra você. Quem foi o primeiro? Foi o Michel? O primeiro cacife foi o Michel. Não, o primeiro cacife foi o Gali. Ah, tá bom. Aí depois... Legal pra na tua casa, Bruno. Você é grande pra caralho, né? Eu sempre esqueço quando você é grande, cara. O primeiro foi o Gali. Não, cara, a história foi assim. Eu tô sempre pingando os amigos, assim, de tomar um café, conversar, pra trocar figurinha, né? Tá todo mundo meio fudido mesmo. E aí é legal trocar figurinha. E aí, numa dessas, eu falei, porra, Michel, você tá na Pereira Odell e tal? Ele falou, pô, vem cá, vamos conversar. Aí eu fui conversar com o cara, ele contou, ele pôs a história dele em dia, eu contei um pouco da minha também. Aí eu falei, pô, eu tenho conversado com tanta gente, cara, Aí ele falou assim, por que você não registra? Aí eu falei, não sei por que eu não registro. E começou assim, cara. Essa história começou assim, Tuca. Não. Tá todo mundo, um monte de gente que eu não via, e sabendo onde as pessoas estão, e blá blá blá. O que é legal dessa história, que eu também tô achando bárbaro, é o seguinte, essa coisa meio rizomática, de repente, sem mais nem menos, o Piro Marcondes lembrou do Toninho Rosa. Toninho Rosa. Toninho Rosa. E pô, aí eu falei, puto, Toninho Rosa. Já mandei uma mensagem pro cara, eu falei, Toninho Rosa. Ele falou, claro, eu topo. Aí semana que vem eu vou falar com Toninho Rosa. Tá vindo meio assim, né? Porque um fala do outro, aí você lembra da pessoa Isso. e tipo, aí começa... Pô, amanhã eu vou falar com o Luiz Teles, que trabalhou comigo lá na UMAP, na Intermídia, ele trabalhou comigo, né, cara? Então começou assim, começou desse jeito. Aí outro dia, quando eu tava falando com o Bruno Fiorentini, ele falou, não, porque lá com a gente no Rio, o Benson trabalhou com a gente. Eu falei, o Benson trabalhou com você. Você não sabia? Eu não sabia, cara. Eu não sabia. Porra, cara, que você tem essa cara de moleque, achei que você tivesse... Não. Pô, você começou faz tempo pra cacete. Tem que falar isso, 40 esse ano. Faz 40 esse ano? Eu fiz 50. Estamos 10 anos aí de diferença. Cara, é uma história muito doida, né? Se for olhar assim... Eu comecei a trabalhar com internet na minha lei, mas eu comecei a trabalhar antes. Pra você ter uma ideia... Ah, você trabalhava antes de trabalhar com digital? Foi muito doido, assim. Eu comecei a trabalhar... Meu primeiro emprego, na realidade, foi em Belém. Porque meu pai é da Marinha, era da Marinha. Meu pai era oficial da Marinha. Ah, que legal. Minha mãe fez ciências contábeis. Isso é um banco ou é uma mesa? Isso é um banco. Tem certeza? Não, tô certo. Ciências contábeis. Quem faz ciências contábeis é o quê? Cientista contábil? O que é? Não sei. Não tem. Minha mãe fez ciências contábeis, mas nunca exerceu. Ela nunca trabalhou. E o meu pai era oficial da Marinha. Então a gente mudava muito. Eu morei em Manaus, eu morei em Belém, eu morei em Brasília, eu morei em Porto Alegre, eu morei em São Pedro da Aldeia. Que isso? O que é São Pedro da Aldeia? São Pedro da Aldeia é um lugar que tem uma base aérea, base naval no interior do Rio, né? Do lado de Cabo Frio e Búzios, entre Cabo Frio e Búzios, por ali. Que história louca. E eu morei lá 2 anos, se eu não me engano. Sabe que a gente também teve uma história, eu vou conferir porque eu também quero conversar com o Pedro Moza, vocês também teve uma Pedro história. Moza. Nossa, isso você também tem que falar, cara. Urbano. Claro, urbano. Falei com ele um dia desse, sem querer, eu cruzei com ele com o escritório dele na frente do Mandíbula, um bar que tem no centro, super comentado agora, e naquela galeria, uma galeria Metrópole ali. Ele tá na Galeria Metrópole? O escritório dele é super legal lá. Eu cruzei com o Pedro e ficou falando um tempão. Cara, que delírio, porque eu cresci na São Luís, em frente à Metrópole. Nossa, então, você nasceu ali? Naquele prédio sensacional que tem ali? Nossa. Que louco. E aí, mas conta. E aí eu cheguei, enfim. E a gente ficava mudando. Então isso me possibilitou morar em muitos lugares. E eu sempre desenhei. Você não sabia? Isso eu não sabia. Pouca gente sabe disso hoje em dia, mas enfim, eu desenho. E, enfim, sempre fui um moleque meio de muitas ideias. Eu tenho 9 de grau, eu era um tremendo nerd, na verdade. Você tem 9 graus de miopia? 9,5, na verdade, de miopia. Que isso? É que eu uso lente. 4,5? Nossa. E aí o que acontece? Eu desenhava muito. Pra quem não sabe, tá gravando. Microfone, essa tá? coisa cabeluda não é um rato. Não é um bicho. Não um microfone. Não é um mascote. E aí eu cheguei e, enfim, um dia tinha um jornal lá, que era um jornal grande, que era os meus pais liam, um liberal. E eu, esse caderno infantil aqui, essa porra não é muito boa, essa porra não funciona. Aí eu comecei a ter umas ideias, escrevi essas ideias, fiz uns desenhos, blá blá blá, juntei tudo. E aí eu colecionava selo na época, né? Eu era filatelista, colecionava selo, tinha uma filatelia perto de casa, não sei o que. Eu falei, mãe, eu vou na filatelia. Mentira, me organizei, peguei um ônibus e fui na redação do jornal. Eu tinha 12 anos. Que isso, cara?
Que história de E aí eu cheguei lá, eu lembro bem disso, que eu cheguei pro cara, eu falei, então, eu queria falar com o editor. Aí o cara olhou pra aquele moleque de 12 anos com óculos fundo de garrafa e falou, meu filho, o que você quer? Vamos falar a verdade agora, o que você quer, querido? Eu não sou seu pai. Não sou seu pai. Aí eu falei, então você fala com alguém, liga que eu quero fazer uma reclamação. Eu lembro da roupa que eu tava. Aí o cara ficou meio assim e me levou para um secretário de redação. O nome dele era Elisa Amor. Aí ele fala, meu filho, de novo, o que você quer? Eu falei, olha, esta porcaria que vocês fazem aqui do programa do Caderno Infantil do Jornal, nenhuma criança normal lê isso. Uau! Aí o cara, nessa hora, já ficou olhando assim pra mim. Que louco! E falou, você acha? Eu falei, acho. Aí trouxe umas ideias aqui e tal, ele ficou lendo. Tá bom, legal. Isso foi numa quarta. Quando chegou numa sexta, ligou, vem aqui. Não, volta aqui na sexta pra falar com o editor. Aí eu fui, eu lembro que eles mandaram fazer um desenho na hora, porque eles acharam que não era eu que tinha feito. Aí tá, que não sei o que, e quando chegou, isso foi na sexta, quando chegou na sexta tarde, eu saí do colégio e passei lá. Quando chegou na sexta noite, ligaram lá pra casa, a editora do jornal, como é que era? Ana Monteiro. A Ana Monteiro quer falar com seu pai, vem aqui amanhã, no sábado, vem aqui você e seu pai. Olha que louco. Aí foi meu pai, contei meu pai, que merda que você arrumou, cara. Meu pai já ficou tremendo. Militar ainda por cima, né? Militar. Mas meu pai era o cara mais leve de casa. Minha mãe, que era dentro de casa, militar era minha mãe. E aí o papai chegou e falou, bicho, o que você arrumou? Aí eu fui. E aí eles chegaram e falaram, a gente quer contratar sua filha, a gente vai fazer umas mudanças aqui no jornal infantil, a gente gostou das ideias dele. Aí meu pai todo chato, fez um monte de negociação e tal, quanto eu ia ganhar, tinha horário, tinha uma cômoda de jornal pra me levar em casa, tinha umas coisas que meu pai, chato, militar, e que também, tipo assim, aquilo ali pra mim, os meus pais sempre, que depois tem outra história, os meus pais sempre foram muito cuidadosos com isso. Aquilo ali não podia passar de uma brincadeira, a prioridade da minha vida era outra. Aí tudo bem, aí fiquei um ano trabalhando lá, mudar no jornal, eu comecei a fazer charge, primeiro no projeto de Jornal de Bairro que o Globo implementou, eles vieram para fazer um negócio em Belém parecido, eu fazia umas ilustrações, fiquei um ano fazendo isso, foi muito legal para pegar aquela vivência e começar a trabalhar de verdade. Que isso, cara, aí fomos morar no Rio de Janeiro. Tá. A criança entediada, não tinha o que fazer, A Xuxa tava bombando na época. Tá. Eu tinha 14 anos, mais ou menos. E aí eu cheguei e falei, cara, a Xuxa bombando, essa mulher precisa fazer alguma coisa. Aí eu escrevi um livro que a Xuxa era a protagonista. Não, cara, não comecei a infernizar a vida do pessoal da produção da Xuxa, ligava todo dia, não tinha o que fazer, saía do colégio, curso de inglês, voltava, infernizava a vida do povo da Marlene Matos. Aí o que aconteceu? Paralelamente a isso, eu fazia umas historinhas em quadrinhos no colégio que eu alugava. Não acredito. Eu fazia uma só, plastificava como podia, dava um puta trabalho fazer, com histórias que aconteciam com personagens subliminares do que acontecia na sua forma no colégio. E alugava cada um. Então tinha fila para alugar meu filme. O pai de um amigo trabalhava, era jornalista, ficou sabendo daquela história, achou curiosa, resolveram fazer uma matéria comigo, primeiro no Globo, depois saiu no perfil do Jornal do Brasil. Não acredito. E aí falavam do livro da Xuxa. Aí me chamaram para ir conversar lá. Olha! E aí aí eu gravei um programa com a Xuxa. Não acredito. Entrevistava ela. Não, foi conversar com a Marlene, pega, edita o livro. Aí fui no Sem Censura, você lembra do Sem Censura? Era um programa tipo Roda Viva. Não lembro. Isso nos anos 80, 90, Sem Censura. Era a Lúcia Leme que apresentava, depois a Leda Nagli. Aí eu fui dar entrevista nesse programa e o negócio ficou grande. Aí vai editar o livro, não vai editar o livro, ficou uma tremenda confusão. A Marlene Matos, na época, criou um negócio chamado Parque de Criação, que eram para adolescentes no show da Xuxa darem ideias e criarem junto com o pessoal. Você tá brincando? Aí a Xuxa chegou pra mim um dia, o que foi? É que esse ângulo tá tão legal que eu quero pegar uma outra câmera com você falando daí. Então, um puta ângulo legal, adorei esse negócio. Aí a Xuxa pegou um dia e chegou George. Na época ainda era George, não era Benção. George, você não quer... A Marlene tá fazendo esse negócio e tal... Vamos lá falar com ela, você não quer ir? A Xuxa me pegou pela mão e falou, vamos embora. Eu falei, tá bom, vamos embora. Não acredito, cara. Vamos lá, um dia no programa, eu lembro disso. Aí a gente foi, aí eu fiquei colaborando com... E era a Vivian Pell, que hoje ela é roteirista-chefe do programa, não era Maria Braga, se não me engano, mas foi show da Xuxa, foi um monte de coisa que eu falo com ela até hoje. Nossa. E era meio quem cuidava da gente lá.
E foi legal, foram 2 anos ali fazendo umas coisas, colaborando, levava ideia, né? Tinha umas discussões, era interessante. Conheci muita gente, fazia desenho lá no show da Xuxa, era muito legal. Aí a infância tá parecendo uma voz, né? Essa era a minha infância. Tinha hora pra gravar, tinha as coisas, era enrolar. Aí tudo bem, isso foi anos 80. Acabou-se de novo, papai e mamãe, tipo, vamos acabar a brincadeira. Eu terminei o colégio muito novo, eu terminei o colégio com 15 para 16 anos. Uau! Então chegou a hora agora de tocar a sua vida, vamos parar com a brincadeira. Tá. E vamos, papai e mamãe foram lá e cortaram a história de novo. E aí eu fui fazer vestibular. Eu fiz o primeiro vestibular para História. Uau! Aí não gostei, fiquei muito pouco tempo. Fiz outro vestibular para Arquitetura. Legal. Aí fui fazer Arquitetura na FAO, lá na UFRJ, no Rio. Aí fiquei naquela, no início eu gostava muito, se bem que eu até hoje gosto muito de arquitetura. Sou um cara que lê muito, procura sobre isso. Que legal. Mas mais como hobby. Depois eu vi que eu acho que até seria um arquiteto ok. E eu falei, cara, mas isso aqui ainda não tá, sei lá. Aí partiu uma vaga, tava tendo umas transferências para a escola de comunicação, eu entrei escondido sem meus pais saberem. Fiz a prova, tinha 2 vagas e E passei. Uau, caramba, que legal. Tinha 2 vagas para a UFRJ inteira, gente de outras faculdades. Uau, um monte, não é pior do que vestibular concorrente. E aí eu passei. Aí fui lá e contei pro meu pai e minha mãe, então eu troquei de faculdade. De novo. Os caras ficaram loucos, esse cara fudeu, não vai dar em nada. Não vai dar em porra nenhuma na vida. E meus pais super... Meu pai nem tanto, meu pai era um cara que sempre me estimulou muito e eu tinha umas coisas legais, por exemplo, minha mãe sempre foi uma pessoa que lia muito e estimulou muito a gente a ler muito e se informar e tal. Meu pai já era o cara da música, então se eu gosto de jazz, se eu gosto de... Se eu escuto jazz, se eu escuto blues, se eu escuto soul, se eu escuto, sei lá... Tony Bennett, o Frank Sinatra, Aretha Franklin, Simone, tudo isso foi por causa do meu pai. Que legal! E eu tinha muitos contrabalanços dentro de casa, mas meu pai era o cara que estimulava, por incrível que pareça, ele era um militar e ele era o cara que estimulava essa história toda, segue o que você acha que tem que seguir. Eu estudei no colégio militar. Você fez colégio militar? Fiz colégio militar, super disciplinado, assim. E a minha mãe já era a pessoa que até hoje, Giano, sócio... Bem, prazer, René, como é que você tá? O Jean, não, minha mãe sempre foi a pessoa que determinou, que sempre foi mais disciplinada dentro de casa. E aí o que acontece? Cara, chegou uma hora ali que a minha mãe e o meu pai começaram a botar a rédea pra ver o que quer fazer, eles começaram a ficar meio inseguros. Eu falei, não, é isso mesmo, vou ficar aqui. Fui para a faculdade de comunicação. Lá surgiu o apelido de Benção, que como eu estava te contando antes. Eu fui fazer escola de comunicação, ECO, lá na UFRJ, aqui em São Paulo, na USP, ECA. Isso, a escola de comunicação e artes, lá ECO, escola de comunicação só. E aí, primeiro que eu tive a sorte de ter uma turma, assim, eu não estou falando só do pessoal que trabalha no digital, mas uma turma em todos os sentidos muito legal. Que bom, cara. Muito plural, assim, foi muito bacana. E aí no trote, chegaram e falaram, ele é o Benção, que na realidade é de um seriado que passava, não lembro, chamava que no Brasil era o Poderoso Benção, nos Estados Unidos era só Benção. Eu vou procurar, cara. Vai procurar, é legal. E aí eu pegou o apelido de um jeito que eu não tive mais controle. Porque eu desenhava, mais uma vez, eu ilustrava o jornal da faculdade, que era o Eric Bretas, que é diretor lá da TV Globo, que era o editor do jornal, ele me chamou para desenhar. E aí eu colocava no começo George, ninguém sabia que era George. O Eric chegou um dia e falou, Benção, coloca Benção. E aí não teve mais jeito. E aí tudo bem, fui fazer faculdade, chegou uma época que eu comecei a fazer estágio em agência de propaganda, originalmente eu sou diretor de arte. E aí chegou um dia a Karina Israel, que é presidente, diretora da Y Dreams aqui no Brasil. Sim, o Y Dreams que é de Portugal. Que é de Portugal. Isso. A Karina já estava no laboratório lá da faculdade trabalhando com coisas de internet e foi trabalhar com marketing retrátil na Media Lab. Ok. Fazendo HTML primeiro e depois virou gerente de produção. Eles estavam procurando designer, diretor de arte na época, para trabalhar lá. E Michel estava lá. Aí chegou e falou na faculdade. Eu estava terminando a faculdade. A Karina, então, tá tendo uma vaga lá na Media Lab. Eu falei, Karina, não sei o que é essa história de internet. Eu não sei. Você tinha internet em casa ou não? Ainda não. Não, olha só que legal, cara. Eu tinha navegado 2 vezes. Você tá brincando? Isso foi em 96. Você tá brincando? Olha que legal essa história. Eu tinha navegado 2 vezes, René, no site da Disney, eu lembro disso. Não acredito, que engraçada essa história. E aí eu falei, Karina,
você tá louca, não, vamos lá, pega as tuas coisas de propaganda mesmo, teu portfólio que você tem e leva lá. Eu levei e me chamaram. Aí fui eu lá, tive uma entrevista com o Bruno, lembro, tinha o Maurício também, que era diretor lá de criação na época, e o Bruno. Aí isso foi tipo na segunda, na quarta eu comecei. Uau! Foi muito rápido. Eu lembro como se fosse hoje. Cara, e aí você tinha, cara? Aí eu tinha 21. Nossa! E aí chegou o Bruno, e aí juntou um povo muito legal, que era Bruno, Suzana Pelbaum, Karina, Alexandre Ribemboim, o DJ Daniel Japiaçu, Daniel Prado, a Elisa Calvo. Elisa Calvo, que eu nunca mais... Faz tanto tempo que eu não vejo. Onde é que tá a Elisa agora? Elisa saiu agora há pouco tempo da Sony Pictures. Ela tava na Sony Pictures? Tava na Sony Pictures, saiu há pouco tempo. Eu não sabia. E Elisa, era muita gente muito bacana. Que engraçado. E aí, o que aconteceu? Eu e o Daniel Prado e o DJ, o Daniel Japiaçu, a gente era muito novo. Naquela, o Daniel Prado era da tecnologia, eu era da criação, o Daniel Japiaçu era um cara de produção. Fazia PMS, essas coisas, trabalhava direto com a Karina. E a gente falava, puta, a gente precisa fazer coisas mais criativas, esse bando de cliente corporativão. Mas era o que tinha, né? Era o que tinha site coxinha pra fazer. E aí a gente sabe fazer umas coisas, vamos sair dessa bagaça e vamos abrir uma empresa. Abrimos a Nós Multimídia. Não lembro, isso não lembro. Era a Nós Multimídia. E aí a gente começou a trabalhar na casa do Daniel Japiaçu. E como é que a gente ia fazer aquele negócio virar? 4 moleques, aí juntou o Bruno também, que não trabalhava com a gente, mas era o Bruno Rodrigues, que era um amigo. Não lembro. Não era dessa turma, ele trabalhava na Coca-Cola. Tá. Aí ficamos uns 4 sócios. O que aconteceu, René? Eram 4 sócios e a gente trabalhando no quarto do cara. Um bando de moleque na faixa entre 20 e 22 anos, um bando de moleque fazendo um negócio em chipinhas, porque a internet naquela época, claro. Todos contavam, explicavam, ninguém sabia do que se tratava. E a gente falou, cara, aí fodeu. Aí a gente sentou um dia, a gente olhando e falou, bom, primeiro a gente precisa fazer aparecer, a gente tem que aparecer, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer site? Não, vamos fazer um puta site? Não. Cara, a gente tinha uma peculiaridade. Nós éramos 4, era um loiríssimo com o Bruno, o DJ, que era castanho com o olho meio claro, o Daniel Prado, que era moreno, e eu preto. O que aconteceu? A gente falou, cara, vamos juntar o útil ao agradável. Fazer uma campanha para Benetton. É mais ou menos, vamos juntar o útil ao agradável. Não vamos fazer site pra gente, vamos fazer um projeto chamado Musas da Internet. A gente vai juntar 4 garotas que a gente queria conhecer. No sentido bíblico, provavelmente. Não vou citar, muitas pessoas hoje são amigas, casadas, então não vou falar. E aí o que acontece? Vamos juntar 4 garotas que estejam bombando na mídia, ou que vão bombar, que a gente sinta isso. Vamos fazer o site delas com tudo que a gente saiba fazer. E na época, tem um site, era a Xuxa, tinha um site, ninguém. É verdade. Cara, e aí a gente pegou, em troca eles vão ter que fazer a gente aparecer. Olha que legal. Aí pegamos cada uma representando um. Luana Piovani, Suzana Werner, Thaís Araújo e Nívia Estelma. Foram vocês que fizeram? Foram nós fazendo. Não era a gente web? A gente, calma. Vai chegar lá. Vai chegar lá. E aí o que aconteceu? Obviamente a gente lançava cada site no dia de aniversário de cada uma. Nossa. Os sites bombaram, a gente começou a aparecer muito. A gente entrou no esquema, a gente saiu de revista séria, Veja, assim, até Contigo. A gente saiu em tudo que você possa imaginar. Puta movimento legal, gênio. Foi muito louco. E aí na esteira da história, porque as meninas estouraram mesmo. E na esteira veio o Luciano Huck, que estava fazendo o primeiro H de verão no Rio, H ainda na Band, com a Suzana Werner, que na época namorava o Ronaldo, era a Bruna Marquezine da época. Tipo, tinha o Neymar, que era o Ronaldo, e a Suzana Werner era a Bruna Marquezine. Então, tava super estourado. O Luciano chamou a Suzana para apresentar o primeiro H de verão, que foi na Praia do Rio, na Barra. Suzana chegou para mim, nessa época a gente já tinha ficado bem amigo, a Suzana pegou e falou, tem esse menino de São Paulo, que é o Luciano Huck, que é um programa que aqui no Rio não é tão popular, então acho que você precisa conhecer ele. E aí ela levou, eu lembro que a gente foi num programa lá na praia, gravação na praia, para conversar com o Luciano. O Luciano chegou, já viu o site da Luana também, já viu da Suzane e tal. 10 minutos de conversa e negócio fechado, vocês vão tocar nas minhas coisas de internet. Uau! E aí a gente começou a fazer as coisas de internet, aí veio o Ian,
que trabalhava com Ari Meneghini no UOL, Ian Feld, que é dono da Galeria Vermelha Ok, hoje. tá bom. O Ari mencionou. Nossa, Então, as suas histórias estão se cruzando. Ian, querido, e aí começou a juntar essa história, falou, cara, a gente precisa ter os sites de vocês aqui no UOL, a gente começou a negociar, nananã, e o site do Luciano foi o primeiro que foi pro UOL. E o site do Luciano já tinha um ensaio do que ia virar depois, que veio um puta portal pra teenage. Na época, quem o Luciano falava bastante era teen, era o público adolescente. E aí a gente começou a fazer o site do Luciano, tinha várias coisas, aí surgiu a Tiazinha, a gente fez o jogo da Tiazinha, que era tipo um quiz, que ela ia ficando pelada, enfim, naquela época. Então, o que aconteceu? A gente foi a primeira coisa do Luciano. A gente começou, aí teve a história do Pelé. Que aí a gente começou, aí fui eu mesmo, comecei a falar, cara, o Pelé não tem site. Falei com o Daniel já pensou, a gente começou a pensar, o Pelé não tem site, e comecei a infernizar a vida da Pelé Esporte. Ligava pra lá direto, o cara não me atendia, até que um dia o cara atendeu. E aí chegou e falou, o Carlos Borges, o Dado Borges, que é meu amigo até hoje, um cara querido, que eu gosto muitíssimo, deu uma tremenda de uma chance pra gente. E aí chegou e falou, o que você quer afinal, né? Você tá ligando todo dia pra cá, né? Eu falei, cara, então a gente faz isso, e a gente queria ter a possibilidade de conversar com vocês pra fazer o primeiro site do Pelé. E eles mandam os prints na época do que a gente imprimiu tudo, fez umas pranchas, deixou lá na sede da Pelé Esporte, cara, na Torre do Rio Sul, deixou lá. Que coincidentemente era onde ficava a Mídia Lab também, ficava tudo no mesmo lugar. Ah, que engraçado. É Vila Olímpia, sei lá. Exatamente. E aí chegou, a gente levou, no outro dia ele ligou, vem aqui conversar. E a gente foi conversar. Ele, tá bom. Só que tem mais gente querendo também, não são só vocês. A gente entrou meio que numa concorrência. Tá. E aí a gente levou. Cara, que então a gente fez o primeiro site do Pelé, a gente lançou uns dias antes, fizemos uma coletiva de imprensa ali acho que era não era a BP, que a BP do Rio, qual era a BP que era na Hungria ali na Marginal? Era a PP, Associação Profissional, fizemos uma coletiva de imprensa ali, quem foi o host oficial era o Zaz, que na época era o Zaz, não era Terra ainda. Nossa! E aí o mais legal, a gente fez um site especial, a gente lançou 5 dias antes do lançamento da Copa de 98. Nossa! A gente foi pra Copa com o Pelé. Não! Ficamos meio... Eu vou te mostrar uma coisa, peraí. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, vocês vão achar que eu tô de sacanagem. Cara, cada puta história de louco, eu não acredito. Isso tá muito engraçado. Olha isso aqui. Isso aqui o Pelé me deu. Não acredito. Cara, meu irmão Jorge, ó, atenção, vocês estão vendo? Não é brincadeira. Está sendo muito bom trabalharmos juntos, a gente se conhece. Conhece melhor. Isso foi em Paris. Em Paris? Nossa, como estava novinho aqui, hein, tio? Sei lá, tinha 20. Mas está melhor agora, está mais bonito. Obrigado. De nada. Parabéns pela sua... Porra, cara, que do caralho. Pela sua paciência, é isso? Porque eu tinha que ter muita. Nossa, não posso imaginar. Cara, eu tinha que ter muita. Louco, Benção, que história. E aí a gente ficou 2 meses com ele lá na Copa, porque o que acontecia? Ele fazia um programa na Globo, que era... Ele comentava os jogos aqui do Brasil, sim, com o Galvão e tal, na época, não lembro. E fazia um outro programa que a Globo fez em associação com a Pelé Esporte, que era Pelé Moments. Então a gente gravava, montou-se um estúdio num salão lá do hotel. A gente gravava todo dia. Tinha uma equipe, então gravava todo dia tudo que ele fazia. Tudo. Então teve encontro com um monte de gente. Platini, eu tenho foto aí com Platini, com um monte de gente. Isso, ficou 2 meses, e era muito engraçado, tinha uma história muito boa. Que tinha uma van da Com, que o pessoal era o Ricardo, o pessoal que ia da Globo. Tinha o Ricardo, que era um diretor da Globo, que veio. E tinha a limusine que estava sempre com o Pelé, alguns caras assessores dele e tal, não sei o quê. E eu, molequinho, negociava sempre que eu era filho do Pelé, alguma coisa. E aí o que aconteceu? Eu chegava sempre, a van enchia, e aí alguém sempre tinha que ir com o Pelé. Geralmente era eu, o Pelézinho da internet vem comigo. O Pelézinho da internet. Pelézinho da internet. E aí eu ia sempre na limusine com o Pelé, a gente, 2 meses ali andando junto o tempo inteiro. O Pelézinho da internet, cara. E a gente começou a gente acaba ficando próximo. Ele me dá um negócio desse, me deu presente, até há pouco tempo não. Aí depois... Essa história é mais legal. Ótima. Aí o que aconteceu? Aí a gente começou a ficar muito conhecido, a nós, multimídia nessa época. E aí tinha uma empresa aqui em São Paulo que chamava Nox, que a gente era NOIX Multimídia. Tá.
Aí é Nox. Aí, não, a gente vai processar vocês, a gente veio antes, um puta de uma confusão, junto advogado. Falou, tá bom, vamos mudar o nome. Aí a gente ficou de nós pra agente. Por isso que virou Agente Web. Belo, é isso então, que história doida. Que e aí a gente virou Agente Web. E aí o negócio começou a andar bem, aí começaram a vir clientes corporativos. Cara, que movimento espetacular que E aí foi muito louco. A gente começou, só que movimento espetacular. Eram 4 moleques, claro, com 22 anos, brigando pra caralho. Eu quero uma coisa, o Daniel queria outra, o Bruno queria outra. Que isso, mesmo. Nessa época, eu atendi o Luciano Huck, a gente acabou ficando muito próximo. Tá. E o Luciano deixando de ter um site no UOL, como tinha, para ir pro Zipnet. Porque o UOL tava puxando as celebridades. Tinha a seção lá de personalidades, que era o Ian que cuidava. Ah, tá. E aí o que aconteceu? O Luciano chegou para mim e falou, Benson, eu tô indo pro Zip, e lá a proposta vai ser fazer realmente um portal para adolescentes, essa coisa toda, eu preciso criar muito conteúdo, preciso de alguém para tocar a história toda. Você quer? Zipnet. Caramba. Aí eu falei, vambora, Lu, vambora. E aí foi quando eu vim para São Paulo. Onde ficava o Zipnet? O Zipnet ficava na Faria Lima. Na Faria Lima. Na esquina do Brasil Invest. Isso, eu trabalhei do lado que era o Anderman. Que era do lado. Isso. E aí o que acontece? Aí eu vim para São Paulo, foi quando eu vim para São Paulo, foi bem na semana que a gente ganhou o primeiro IBEST com o Luana Piovani. Uau! Foi bem na semana. A gente tava eu com os meninos ainda meio tratado ali, não. Hoje somos amicíssimos, não, os caras. Mas naquela. E a gente foi lá para subir, para receber o prêmio, Cara! Foi o primeiro IBEST que a gente ganhou. Cara, que história do caralho! Aí foi. Aí eu vim para cá para trabalhar com o Luciano. Tá. E aí comecei a tocar a operação do Luciano inteira, acha equipe, começa a criar as coisas e tal. O Zip estava começando, então eu comecei a dar pitaco nas outras coisas também. Olha! E aí foi uma experiência. O Zip foi, sei lá, se não foi o melhor, foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida. Puta que, olha, quem diria isso? O quê? 99? 99. Por aí, 2000? Iníciozinho de 99 que eu entrei. Tá. E foi muito legal porque... E foi naquela época, assim, que quando ganhei o IBEST também, aí eu recebi proposta de agência de muito... Aí você era sexy pra cacete. Pra cacete, exatamente. Aí o site tava bombando, da Luana, os outros, então a gente recebeu muita proposta. E o Zip foi um lugar muito especial. Puta que legal essa Muito história, especial, cara. porque a gente pôde fazer muita coisa. Era uma equipe muito nova, com muita Olha, liberdade. Que legal. O Marcos dava muita corda pra gente, deixava, ouvia muito. O Tunico Pereira, que é um dos caras brilhantes, que hoje ele tá na DB. Ele me levou pra DPZ depois. E eu tenho uma gratidão enorme pelo Tunico. Teve muita gente bacana, eu fiz muitos bons amigos lá. Tem muita gente, Suzane Veloso. Tem tanta gente boa para citar que teve no Mauro Rabelo, Zorzella, Daniel Chofon. O Zorzella, Zorzella e Chofon foram meus chefes, Rabelo. Olha! Renato Franzini, que é editor do G1. Cara, foi tanta gente boa que passou ali pelo Zip. Legal, cara. Foi uma experiência muito, muito, muito boa. Aí, quando o Zip acabou, eu não fiquei no Zip, né? Eu saí fora do Zip, porque eu falei, cara, o que é que eu vou fazer? O Luciano já tinha ido pra Globo. Falou, vamos levar tudo, Luciano, para a TV Globo. Lá fui eu para a TV Globo. Para ajudar a fazer essa ponte de conteúdo dentro do que ia no digital pro Luciano e o que passava na TV e começar a cruzar isso. E foi uma experiência muito interessante, porque eu saí do Zip, que eu podia fazer tudo quase, pra Globo, que era bem engessado, que lá é um elefante, muita gente. E falar de digital na TV Globo era um tabu, isso principalmente em 2002. Nossa, 2001. Logo depois da bolha. Quando estourou a bolha, ficou naquela toda, eu falei, vou pra Globo. Aí fui, aprendi muito. Deve ser uma puta escola. Foi. Teve uma puta escola e principalmente pra mim, que eu acho que eu tive uma coisa muito mal acostumada. Que foi uma coisa do tipo, eu fui um moleque que nesse aspecto a minha história foi muito diferente. Então eu ia fazendo as coisas e ia fazendo do meu jeito. E isso é um problema às vezes até hoje. Eu sou... eu vou fazendo e eu tinha muita autonomia no Zip, por exemplo, os lugares que eu tinha passado, eu sempre tive muita autonomia. Na Globo já não era assim. Então foi um aprendizado, foi interessante. Aí eu falei, cara, eu não quero, eu ia ter que ficar no Rio de Janeiro e já não queria, e eu falei, cara, meu lugar é em São Paulo. Eu falei pro Luciano que ia sair e ia voltar para São Paulo. Olha. Aí eu falei, cara, o Nizam tava abrindo a agência.
Ok. A África. Qual? A África.